Fala, people! Estou aqui trazendo um vídeo para vocês antes do final do ano e eu quero comentar algumas mensagens que eu recebi inbox, tá? De pessoas que estão um pouco angustiadas, tristes e algumas até desesperadas com relação ao que está acontecendo no Brasil. E eu espero que esse vídeo ele traga um pouco de esperança para você. Eu espero que ele traga alegria. Eu espero que você saia daqui, também sinta vontade de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que estão se sentindo na mesma situação que essas pessoas que me mandaram mensagem. Não vou citar aqui, não vou citar nomes, não tem necessidade, mas eu espero do fundo do coração que esse vídeo seja proveitoso. Faz tempo que eu não gravo vídeo aqui para vocês, mas hoje eu estou trazendo esse vídeo, tá? Focado em tudo que está acontecendo aí no Brasil. Então eu vou começar falando um pouquinho aí do panorama, tá? Quem me segue já sabe mais ou menos o meu posicionamento, tá? Com relação a tudo que está acontecendo. Desde 2014, aí eu acompanho o presidente da República e eu vi, a partir de uma determinada situação que aconteceu, ele o quê? Mudar, né? Ele ter uma guinada no tipo de ação que ele estava tendo. Então, ali eu comecei a ver que as coisas estavam ficando perigosas, que a gente poderia ter problemas lá na frente, tá? Então, isso foi no final ali de 2019, início de 2020, e aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? É engraçado que algumas pessoas que criticam o presidente, né, quando eu converso, elas criticam ele por motivo errado. É isso que eu acho engraçado, porque o meu posicionamento é completamente diferente aí da maioria das pessoas, né? Geralmente, o que a maioria critica ele não deveria de ser criticado. Tirando um ponto ou outro, tá? Com relação a modos, com relação a forma de a, a forma um pouco mais destemperada no falar e no tratar, né? Mas a minha questão é mais com outros tipos de ações dele, né? Com relação a algumas indicações de pessoas que a gente sabe que são socialistas, para cargos importantes como STF, PGR, aonde mais, meu Deus, saúde, né? Casa Civil, que é um coração do governo, né? Colocar ali um inimigo, colocar ali um inimigo do Brasil, um inimigo da liberdade, uma pessoa que já declarou voto aberto no adversário, que inclusive xingou o presidente publicamente. Então, eu comecei a ver ali que tinha coisas estranhas acontecendo, e então eu comecei a escrever textos falando sobre isso, né? E queria falar também com relação à igreja. Por quê? Porque eu comecei a ficar extremamente preocupada vendo como estava sendo a ação dos cristãos com relação ao Bolsonaro. Eu estou lendo o Velho Testamento, eu estou em Ezequiel, e até Ezequiel a gente consegue ver os danos de uma pessoa idólatra, o que um idólatra é capaz de fazer, o que um idólatra é capaz de fazer por causa... A gente mesmo viu na própria vida do presidente o que aconteceu com ele, né? Ele sofreu um atentado, e isso é por causa da idolatria, né? Isso é por causa da idolatria. A idolatria, gente, a idolatria é perigosa. A paixão extrema, ela faz as pessoas ficarem cegas. E os bolsonaristas fizeram o quê? Não cobraram o presidente. Quando ele começou a dar essas guinadas, porque muitos não acompanham, muitos vivem de WhatsApp. E o WhatsApp só tem gente apaixonada, só tem gente inflamada, emocionada. E eu não vejo a política pela emoção já faz muito tempo. Eu vejo a política por razão, não por emoção.
Eu analiso os fatos, eu vejo o histórico. Tanto que a maior parte das coisas que eu escrevi se cumpriram. É porque eu sou profeta? Não. É porque eu analiso todo. Eu analiso o histórico. Eu vejo como era antes, a guinada que está dando e o que aquilo pode desencadear. E antes de mim, outras pessoas fizeram. E junto comigo, outras pessoas estavam alertando também. Mas a gente foi chamado de comunista, disso, daquilo. Por quê? Porque pessoas idólatras, elas fazem de tudo para proteger o objeto da sua adoração. Infelizmente, o brasileiro, a gente tem problemas familiares, geralmente. Então, o brasileiro, ele transfere aquele sentimento paternalista para o político. Vê o político como um pai, um grande pai, né? Um grande irmão. Alguém que vai ali abraçar, ajudar, sustentar, dar tudo. Gente, político não muda a vida de ninguém. Político muda a vida deles mesmos, não a nossa. Político é nosso empregado, político tem que ser cobrado. Se eles não forem cobrados, acontece como aconteceu nos governos anteriores. Eles acabam achando que não devem satisfação, que nem o Bolsonaro acabou ficando. Antes o Bolsonaro dava satisfação para a gente. Depois do acontecimento com o filho Flávio, ele passou a não querer dar mais. Começou a xingar as pessoas. Começou a falar, não está satisfeito, então, ó, na próxima eleição vota lá no fulano. Isso não é. Falar isso para apoiadores, falar isso para pessoas que votaram nele, que são eleitores dele, isso é sério. Isso é sério. Pessoas que chegavam nele com educação. Isso é sério. Quando o político não quer te dar explicação, quando ele acha que não pode ser questionado, alguma coisa errada está acontecendo. A gente foi por um caminho errado. E voltando para a questão das igrejas, eu comecei a ver uma idolatria, e isso poderia nos trazer, baseado na própria Bíblia e na história de Israel, na história do povo de Deus, isso poderia nos trazer problemas espirituais. E não só espirituais, políticos, emocionais. Por quê? Porque Deus não suporta a idolatria. Eu vi cultos sendo substituídos por cultos a Bolsonaro, pessoas com bandeira, com a cara dele, com toalha, gritando um mito dentro de igreja, gritando quando ele chega. Parecia, sabe o que parecia? Parecia que os Beatles estavam entrando numa igreja nos anos, sei lá, nos anos lá dos Beatles. Eu não lembro que ano foi, 60, 70, enfim. É isso que parecia. Um bando de tietes dentro da igreja. Às vezes o louvor da igreja se esforça lá para o pessoal levantar a mão para adorar a Deus. Mas quando o Bolsonaro chega, milagrosamente, todo mundo dança, sapateia, pula, grita, levanta a mão. Muitas igrejas ficaram nesse nível. Nesse nível. Eu postei vídeos no meu perfil sobre isso. Jovens em dia de culto cantando música para o Bolsonaro. O que vocês acham disso? A Bíblia fala que Deus ele pode usar os governantes tanto para abençoar as nações como para o quê? Castigá-las. E eu estava ficando preocupada que Deus nos castigasse. E eu comecei a escrever textos sobre isso, chamando o quê? Os cristãos ao arrependimento, a liderança ao arrependimento.
E aí eu falei o quê? Segunda Crônica 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, diz o Senhor. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E eu estava falando desde o começo para a gente não colocar nossa esperança nem no presidente, nem nos militares, nem em ninguém. Somente Deus pode mudar o rumo das coisas na nossa nação. Só Deus. Porque pelo presidente nada acontece. É um padrão de comportamento. Coisas muito ruins aconteceram anos anteriores e ele não agiu. Ah, mas o STF, ah, mas não sei quem, ah, mas não sei quem, mas não sei quem. Ele tinha poder de ação, mas ele não fez. Por causa do quê? De coisas lá atrás que deixaram ele o quê? De mãos atadas. Antes ele não tinha. Ele conseguiu fazer várias coisas no primeiro ano, porque ele tinha o povo e ele o quê? Não tinha mãos atadas. E quando o presidente ele ganhou, eu escrevi para ele lá no Twitter e eu falei, presidente, ninguém pode tirar o senhor, esquerda, mídia, ninguém. Mas existem algumas pessoas que podem tirar e pode dar um rumo diferente para o teu governo. O senhor mesmo, seus filhos e os bolsonaristas. Então eu comecei a ver as pessoas fiéis, de bom caráter, que estavam compromissadas com o futuro da nação glorioso, tendo as cabeças entregues numa bandeja para os inimigos. E eu comecei a ver inimigos entrando, ou ficando maus conselheiros, bajuladores. O que a Bíblia diz sobre bajuladores? Que levam um governo, que levam um líder para o abismo. Então, o segredo, a chave, está em 2 Crônica 7,14. E eu resolvi gravar esse vídeo também porque eu comecei a ver, de uma semana e meia para cá, algumas coisas mudando e eu fiquei feliz. Eu estava em oração esse tempo todo porque eu não amaldiçoo nenhum presidente. Eu abençoo, seja ele qual for, de direita, de esquerda. Eu abençoo, eu oro pelo meu presidente. Oro para que Deus o guarde, o livre, dê uma mentalidade dele para ele. Tire os maus conselheiros, tire as vozes estranhas que chegam no ouvido dele para confundi-lo, para tentar trazer medo, para tentar fazer com que ele pratique más ações. Eu oro. Não é porque eu tenho críticas sérias e embasadas, quem acompanha o governo entende, sabe? Quem não acompanha, eu nem discuto mais com quem não acompanha. E eu consigo identificar na conversa quem acompanha e quem não acompanha, quem vive de grupo de WhatsApp e quem realmente está ali, ó, lendo, buscando, né? Aquela lei, por exemplo, que ele assinou e não revogou até hoje, que prometeu no ano passado revogar e ainda não revogou, que acabou interferindo na nossa liberdade e em coisas mais sérias. Mesmo assim, eu oro por ele. O abençoo, a família, a saúde. Então, eu comecei a ver que os bolsonaristas e o povo em geral estava tirando a esperança dele e está tirando a esperança dele dos militares e começando a colocar a esperança em Deus. A gente está no dia 28 de 12 de 2022. Gente, quem conhece Deus, a Bíblia, a ação de Deus na história,
gente sabe que para Deus um dia, um minuto, segundos, não é nada. Deus faz o que quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Para Deus basta um milésimo de segundo, para Deus basta um piscar de olhos, para Deus basta pensar, para Deus basta uma única palavra sendo proferida. Todas as coisas se voltam para Ele. Todas as coisas obedecem a Ele. Seja a natureza, seja o homem, seja a pessoa de coração mais duro da nossa nação. Então eu comecei a ver que as pessoas estão começando a colocar a esperança delas em Deus. E aí eu comecei a ficar feliz. Eu comecei a ficar feliz. Eu comecei a ver que as pessoas estavam entendendo que elas não devem esperar de homens. Gente, Deus é soberano. Deus é soberano. Como eu falei, ele usa governantes para abençoar e para castigar as nações. Ele usa. Ele mesmo fala isso na palavra. Ele usa. Nada do que acontece na terra, nada foge do controle de tudo que está nas palmas de Jesus Cristo. Deus deu controle das nações para o nosso Senhor Jesus Cristo. Está tudo nas mãos dele. Diz lá em Hebreus, é só você abrir lá e ler. Está bem no início. Então não tenha medo. Alguns cristãos, eles se comportam como zoroastras. Eu fiz aqui, ó, essa publicação esses dias. Cristianismo não é zoroatrismo. Esse rapaz, Cauã Girão, não sei se ele é irmão, acredito que sim, ele escreveu assim lá no Twitter: cristianismo não é zoroatrismo. O diabo é um servo de Deus, não um arqui-inimigo dele, né? Então vou colocar aqui para vocês, só para ler direitinho sobre zoroatrismo para vocês entenderem, tá? É uma religião, tá, que foi fundada aí por Zoroastro, e ela é caracterizada, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver aqui só um minutinho. Vamos lá, zoroatrismo, significado. Ó, é uma antiga religião persa que consiste na ideia principal do dualismo, tá? Constante entre duas forças, representando a luta do bem e do mal. Deus não está lutando com ninguém. Deus não está lutando com... Deus não tem adversário. Não existe ninguém poderoso que nem ele, a ponto de lutar com ele. O diabo obedece a Deus. Para ele chegar a tocar na vida de Jó, o diabo precisou o quê? Chegar até Deus para pedir permissão. Infelizmente, alguns cristãos, quando se convertem, eles não se aprofundam na fé. Eles só ficam de culto em culto, mas em casa eles não têm ali o desenvolvimento da salvação deles, o aprofundamento da salvação deles através da leitura bíblica, do estudo. E aí o que acontece? Eles acabam achando às vezes que, por causa das notícias até, né, que tem mais notícias negativas do que positiva, acabam achando que o diabo é mais poderoso do que Deus, ou que o diabo às vezes ganha e Deus perde. Gente, isso não existe. A história está escrita, a Bíblia fala que a história estava escrita antes da gente nascer. A história está escrita. Ela só está sendo o quê? Cumprida. Ela está sendo cumprida. A história está sendo cumprida. Nós estamos cumprindo aquilo que Deus já deixou determinado. Também conhecida por Mazdeísmo, essa religião teria sido fundada pelo profeta Zaratustra, também conhecido como Zoroastro, em meados do século 7 a.C.
após este ter supostamente presenciado a figura de um ser de luz, enfim, aquela velha história, né? Então, gente, nós não somos zoroastras, nós somos cristãos. Não existe essa dualidade, essas duas forças que estão brigando. Há essa briga interna dentro de nós, né? Da nossa maldade, do nosso velho eu, para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, que se batizaram, que confessaram Ele como Senhor e Salvador, com a nossa velha natureza, com a nossa nova natureza. A gente tentando suprimir a nossa velha natureza com a nossa nova natureza. Né? A gente abafando aquela voz que tenta fazer com que a gente faça aquilo que Deus não se agrada. Mas em termos de adversário, isso não existe para Deus. Isso não existe. Então nunca pense que o diabo está ganhando ou que o diabo ganhou desta vez. Sirva a Deus. Procure fazer a coisa certa, de acordo com a tua regra de fé, que é a palavra de Deus. Entrega a tua vida nas mãos dele. E encare as situações não como se o diabo tivesse vindo, sabe, acabar com a sua vida, porque só pode tocar na sua vida se Deus permitir. E se Deus permitir é para ensinar alguma coisa. Então, que a nossa oração seja, Senhor, que dentro dessa situação, que eu venha que eu venha te exaltar, que eu venha te adorar, que eu venha aprender. Então, a chave para essa mudança da nossa nação seja quem estiver sentado na cadeira. A partir do dia 1º é 2 Crônicas 7,14. Precisamos nos humilhar, orar, buscar a face de Deus e nos afastarmos dos nossos maus caminhos e da idolatria. Gente, no Velho Testamento, por causa da idolatria, tinha povos de Deus, tá? Não era povo estranho, não. Não eram pessoas que Deus não escolheu. Tinha gente de Deus que dava os filhos para serem devorados por causa da idolatria a deuses pagãos. Você entende onde que a idolatria pode levar? O que a idolatria pode nos tornar? Como o nosso coração pode se perverter? Por quê? Vocês acham que a gente é diferente daqueles povos? Dos hebreus do Velho Testamento? Nós não somos, nós temos o mesmo tipo de coração, o mesmo tipo de carne contaminada pelo pecado. Então, se a gente não entender, se a gente não se arrepender como igreja, como povo, não só como igreja, mas como povo, como nação da idolatria, se a gente não orar ao Senhor, pedindo perdão pela idolatria, seja de direita, seja de esquerda, seja do que for, idolatria a homens, eu temo pelo castigo que Deus pode trazer à nação brasileira. Está faltando a liderança se arrepender também da idolatria a político, dessa fome, dessa sede pelo poder, por aparecer, por estar do lado, para tirar foto, para ter aquela pessoa importante na sua congregação. Porque um irmãozinho, muitas vezes, não é recebido assim, com toda essa pomposidade. Às vezes não recebe nenhuma visita. Como eu falei, nem sei se eu comentei aqui, que eu acabei, esse vídeo é o segundo que eu estou gravando, porque o primeiro eu acabei aqui falando e não estava gravando. Eu achei que estava, mas não estava. O botão aqui é tudo vermelho, então eu estou gravando por um programa novo, eu não estava acostumada. Tem pessoas presas, irmãos. Eu não vi super live, não vi textão,
não vi carrossel de imagens falando sobre isso, não vi 24 horas de oração, mas para o Bolsonaro teve. Pessoas que estão nas ruas, acampadas, que não tem segurança, não tem conta bancária recheada, que nem a maior parte da liderança cristã brasileira, não tem guarda-costas, não tem influência, estão deixando de trabalhar, de estarem com as suas famílias, de passar as festas com as suas famílias, para estarem nas ruas. Mas eu não vi a movimentação por elas e por aqueles que estão presos injustamente, simplesmente porque criticaram um dos poderes. Isso virou crime no Brasil, um falso crime, porque isso é inconstitucional o que estão fazendo. Mas, ó, a liderança, ó, passou um zíper na boca. Um zíper. Cadê aquela história de somos corpo, assim, bem ajustado, totalmente ligado, unidos, uma família? Cadê? Mas para idolatrar o presidente, para ter ele na live, para ter ele na igreja. Gente, eu não sei vocês, eu não sei a opinião de vocês, aqui eu estou falando a minha percepção, o que eu vi com os meus próprios olhos. Graças a Deus, na igreja que eu congrego, na minha igreja local, o meu pastor foi super consciente, não perdeu nenhum membro por causa de política, graças a Deus. Um homem sério, que ama Jesus e que não colocou ninguém no lugar dele, ali no altar. E eu fico muito feliz com isso. Porque existem homens sérios na nação. Existem homens que entendem o perigo que é ficar trazendo a política para o altar. Não tem problema você trazer o presidente na tua igreja, você orar por ele. Não tem problema, tá? Não tem problema, mas não haja como se ele fosse um superstar. Não é natural você tratá-lo com respeito, com honrarias, por ele ser o presidente da República, mas tudo com ordem e decência, sem idolatria. Sem idolatria. Mas muitas vezes não foi o que a gente viu. Não foi. A liderança evangélica, muitas delas, precisam se arrepender. Nós, como povo, precisamos nos arrepender. Tanto por não cobrar o político, que é o nosso empregado, como por idolatrar. Então, eu quero ler aqui alguns versículos para vocês. Se você estiver triste, se você estiver se sentindo desamparado, desanimado e até desesperado, angustiado, angustiada, eu espero que essas palavras tragam consolo ao teu coração, porque há esperança. Há esperança. Deus vive, Ele reina. Eu costumo falar que uma das maiores belezas do cristianismo é que a gente tem, é a única religião que a gente tem um Deus relacional. A gente pode se relacionar com o nosso Deus. Você pode estar lavando a sua louça e falando com Deus. Você pode estar brincando com seu filho e falando com Deus. Você pode estar trabalhando lá, mexendo na máquina e falando com Deus e Ele está te ouvindo. Isso é lindo, isso é lindo, é lindo. É lindo demais. Então eu espero que você não se esqueça e que você
crie consciência da importância da leitura bíblica, para você conhecer a Deus, entender como ele age. É claro que Deus ele não está dentro de uma caixinha, ele fez de uma forma ali no velho, fez de uma forma no novo, pode atuar de formas diferentes, mas ele é o mesmo, ele não vai contra ele mesmo, contra a essência dele, ele não vai contra os atributos dele, ele não vai. Então eu espero que esse vídeo possa trazer calmaria para o teu coração, para a tua alma, para o teu espírito, que você consiga confiar em Deus e entender que ele é soberano, que nada está fora do controle dele, tá? E o primeiro versículo que eu quero ler aqui para vocês, mais uma coisa. Quando Deus quer, qualquer faraó obedece. Qualquer faraó obedece. Não importa o quão mal seja aquele homem ou aquela mulher. Eles obedecem. Com uma única palavra, um único pensamento, um único sopro de Deus. Eles obedecem. Então, Deus deve ser a nossa única fonte de esperança e de confiança. Olha só, Romanos 8, 24 e 25. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Tenha paciência, não se desespere. Romanos 12, 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Independente do que vocês estão vendo, independente do que aconteça dia 1º, dia 31, dia 2, dia 3, dia sei lá que dia. Sejam perseverantes, alegre-se na esperança que Deus nos deu. Ele não falou que as coisas na terra vão melhorar. Pelo contrário, Jesus falou que ia piorar. E se alguém te falar o contrário disso, a pessoa está mentindo, tá? Porque o próprio Cristo disse que as coisas iriam piorar. Ele até falou, quando eu voltar, eu acharei amor na terra? Eu acharei pessoas que estão esperando por mim? Eu vou achar? Por quê? Porque ele sabia que o amor ia se esfriar. Ele sabia. Então as coisas elas não vão melhorar. Mas internamente, você se dando cada vez mais a Deus, você estando esperando nele, com a tua lamparina acesa na porta, esperando o teu Senhor, o teu coração, porque a nossa pátria, pessoal, não é aqui. A nossa pátria não é aqui. Os cristãos que nasceram de novo em Cristo Jesus sabem que a gente está de passagem nessa terra. Nós estamos de passagem. Se alegra. Vai ter fim. A vingança não é nossa. O cristão ele não mata, ele não esfaqueia, não dá tiro, não empurra contra caminhão que nem fizeram com aquele senhor que ficou com sequelas depois. Não faz atentado contra ninguém. Um cristão não faz isso. Porque ele sabe que a esperança dele e a vingança vem do Senhor. A Bíblia fala que Deus, ele vai vingar o sangue inocente que caiu na terra, que a terra bebeu. Ele vai vingar. Quem já leu o Apocalipse sabe do que eu estou falando. E está chegando, gente. Está chegando o dia do nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Está chegando, aguentem firmes. Olha só o que fala Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E Salmos 42, 11, eu quero falar especificamente para aquelas pessoas que estão sem esperança,
que estão tristes, angustiadas, abatidas, porque foi criado esse sentimento de dualidade, da gente estar degladiando o tempo todo. E isso foi trazendo angústia para o coração, raiva, ódio. Então eu quero ler esse salmo para você que me mandou uma mensagem, que queria uma palavra. Fala assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Põe a tua esperança no Senhor, tira a tua esperança de homens. O Senhor, ele não falha, ele não mente. E os planos dele para nós são de alegria, de prosperidade. E prosperidade, eu não estou falando financeiro, eu estou falando ser próspero em tudo, em todas as áreas da nossa vida, área familiar, sabe? Ter como se fosse uma terra que é próspera, uma terra que dá bom fruto, sabe? Para que a nossa vida dê bons frutos. E Salmo 146,5, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Romanos 15,13, que o Senhor da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E para finalizar aqui, Efésios 1,18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, queridos, a Bíblia fala para a gente trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Seja qual for a realidade que você está vendo ao teu redor, está vendo à tua frente, traga à tua memória o que te dá esperança. Aguenta firme, porque nas adversidades a gente consegue, se a gente consegue perseverar, ser paciente, a gente sai mais forte. Eu sinceramente não sei o que está para acontecer. Eu não sei. Mas eu confio no Senhor. Eu sei que todos aqueles, que tudo coopera para o bem de todos aqueles que esperam nele, todos aqueles que o amam, todos aqueles que o obedecem. E é isso que eu quero que você tenha no teu coração, como se fosse uma tatuagem no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Se você ama, descansa. Se você não ama, busque amá-lo, busque conhecê-lo, abra a tua Bíblia, leia, leia essa carta de amor, de relacionamento com o nosso Deus, tá bom? Não viva uma vida sem leitura bíblica. Ela consola, traz paz, nos direciona, nos dá sabedoria para a gente enfrentar a vida, para a gente enfrentar situações. Então, eu espero que, se esse vídeo te trouxe alguma esperança, alguma alegria, que você envie para os seus amigos, familiares, pessoas que estão se sentindo assim, pessoas que estão colocando a sua esperança em homens. Envie esse vídeo, compartilha, para que essas pessoas voltem o coração delas a Deus, para que elas entendam o perigo da idolatria. Você gostar de alguém, não tem problema. Agora, se chegar no nível de idolatria, em que a pessoa não pode ser cobrada, não pode ser criticada por coisas erradas que fez, né? E isso se voltar, a pessoa começar a xingar, ter ódio, ter raiva, isso não está certo. Isso não é comportamento de um cristão.
gritar dentro da igreja, trazer bandeira com a cara do político. Isso não está certo. A gente precisa se arrepender. Então, eu espero do fundo do coração que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, os seus negócios, Deus abençoe a sua mente, o seu coração, as suas emoções, e que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus abençoe o nosso presidente, que Deus traga paz, calmaria, que ele consiga escutar a voz de Deus no meio de todo esse turbilhão que ele está passando. E que ele também venha a público e dê explicações sobre muitas coisas que ele precisa explicar. Porque ele é o presidente da República, mas ele também é empregado do povo. E é isso. Fiquem com Deus. E se eu não gravar um novo vídeo aqui de final de ano, eu espero conseguir tempo. Mas se eu não gravar, que você tenha um 2023 esplendoroso, que você possa vivenciar experiências maravilhosas com o Senhor. E que o Espírito Santo dele, certamente, ele fará te levar, que ele te leve para mais perto de Jesus e que você possa ser um talmidim de Jesus. Os talmidins são aprendizes, são aqueles que andam nos passos do seu mestre. Que você possa ser um talmidim de Jesus, que você ande nos passos do mestre, que você possa aprender e colocar em prática os ensinos de Jesus, porque a Bíblia fala que o mundo reconheceria Jesus como Senhor e Salvador a partir das nossas ações uns com os outros, do amor que exalamos um para com o outro. Tá bom? E é isso, people. Um abraço, fiquem com Deus e feliz 2023.